queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Na nossa igreja sede aqui no Presidente Epitácio, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos ali a nossa escola bíblica e você é o nosso convidado especial a estar conosco. Venha conosco, participa, traga seus filhos, traga sua família. Temos várias salas ali para cada faixa etária de idade. Nós temos ali como nosso pastor presidente, pastor Edivanir Alves da Cruz. Esses subsídios aqui é apenas um complemento para você, meu amigo professor, minha amiga professora, para que nós venhamos termos um aperitivo daquilo que nós vamos estudar domingo. E hoje nós estamos com a lição de número 6, que vai nos falar como título a justiça de Deus. Muito bem, a justiça de Deus. Que tipo de justiça que nós vamos estar estudando aqui nesse momento? Quando nós vamos para o Salmo 89, e o versículo 14 diz assim: justiça e juízo é a base do teu trono, e a misericórdia e a verdade vai diante do seu rosto. Veja só, queridos, nós vemos que Deus, antes de aplicar a justiça, ele usa o seu amor e a sua misericórdia. A justiça de Deus é a base do trono de Deus. Deus não vai punir o homem ou a mulher ou uma sociedade sem antes ele alertar, ele usar a misericórdia, ele usar o seu amor. Nós vemos que Deus preparou ali Enoque para que ele viesse a profetizar ali, dar o seu testemunho, entregar a mensagem. E veja que o povo rejeitou a mensagem. Nós vemos que Deus preparou também Noé para pregar um período ali de 100 anos. E o povo não aceitou, rejeitou a mensagem dada por Deus e veio-se aquele dilúvio. Então veja, queridos, Deus, a justiça divina, ela é imparcial. Deus não tem parcialidade com o homem. A justiça de Deus não é igual à justiça dos homens. Nós vemos, queridos, que a justiça de Deus é a retribuição. É a retribuição, né, que Deus dá ao homem pelos seus feitos. Nós vemos que aqui nós vamos estar tratando, não é da justiça, daquela que o apóstolo Paulo ensina, daquela que justifica o pecador que crê em Deus, através dos seus pecados, justificado em Cristo, ou seja, a justiça divina que Cristo fez pelas nossas vidas. Não, nós vamos aqui estar tratando sobre a justiça divina, que é a retribuição pelo pecador que não se arrepende, do pecador quanto mais. Nós vemos que o nosso textual diz: com o puro te mostrará puro, e com o perverso te mostrará indomável. Salmo 18, o verso 26. A nossa verdade prática diz: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal, ou seja, quando Deus criou o homem, Deus colocou algo no homem. Deus fez um homem, o ser moral, com livre arbítrio para decisões e arcar com as consequências pelos seus atos. Porque o homem é um ser livre, é um ser moralmente livre, é um ser racional, é um que pensa, que tem raciocínio. Então, quando o homem faz alguma coisa, ele já faz consciente daquilo que ele está fazendo, ou tanto para o bem, ou tanto para o mal. Quando Deus criou os anjos também, ele criou com livre-arbítrio.
de escolher. Só que eu preciso entender que nós somos livres a escolher. Eu posso fazer o que eu quiser. Só que as consequências, ela vem. Porque a semeadura, ela é opcional. Agora, a colheita é inevitável. E isso abrange todas as áreas. Desde a agricultura. Você vai colher conforme você plantou, conforme você semeou. Ou seja, é retribuição. É isso que nós vamos estar estudando aqui. A justiça divina, a retribuição pelo que o homem fez por causa dos seus atos. A nossa leitura em classe está em Ezequiel capítulo 14, do 12 ao 21, mas é importante você analisar não somente o texto, mas o contexto. Vai nos falar do momento em que os anciões de Israel vai até o profeta Ezequiel para buscar de Deus uma palavra ali. E ali Deus já toma o profeta Ezequiel e mostra que eles estavam errados, que eles estavam em pecado, que eles estavam praticando a idolatria, que já é um reflexo de Ezequiel capítulo 8, que nós já estudamos sobre as abominações, daquelas 4 abominações ali. Ao capítulo 20, que eles vão ali também consultar o profeta, o capítulo 8 e o capítulo 14. Deveria eles consultar a mim. Essa é a mensagem que Deus entrega a eles. Porque eles estavam praticando idolatria, abominação diante do Senhor. Então, a nossa leitura em classe, que nós estudamos aqui, é o capítulo 13, falou sobre os falsos profetas. E o capítulo 14, então, vai falar sobre os anciões e falar sobre a justiça divina. Do versículo 12 ao 21, a nossa leitura, você pode estar lendo. E o nosso plano de aula, nossa lição, o tópico 1, identificar o juízo divino. O tópico 2, mostrar a petição que Deus não atende e por que nós vamos identificar isso. E o tópico 3, refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Muito bem, queridos, quando nós vamos para a nossa introdução, nós vamos ver. O profeta está falando algo aqui genérico. É genérico para qualquer povo, nações, ou é específico para Jerusalém? Eu vejo aqui que isso é tanto genérico, tanto específico. Nós vamos estar lendo aqui pela nossa leitura, você vai ver, né? Você vai ver pela nossa leitura. Filho do homem, verso 13 do 14. Quando uma terra pecar contra mim, ou seja, está referindo-se a outras nações também. Só que aí depois fala o versículo 21, olha só, agora está dirigindo a Jerusalém. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, ele fala dos 4 maus juízos que Deus ia enviar, que é, primeiro, a espada, a fome e as nocivas animarias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Então, aqui já está se referindo a Jerusalém, o povo de Deus, o povo escolhido, eleito pelo Senhor, a nação de Israel. O tópico 1 vai falar sobre o discurso profético. Nós vamos ver aqui, queridos, que a nosso tópico 1 vai falar sobre a justa causa e nem mesmo o prévio aviso. Então, esses 2 pontos aqui, nós precisamos entender. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma causa e um aviso prévio. Então, o primeiro ponto. Para Deus fazer alguma coisa, é preciso de uma causa. Todo efeito tem uma causa. Então, houve uma causa. Qual é a causa? O pecado do povo, o pecado das pessoas. Ainda que os pecados podem ser sociais, mas Deus vai tratar cada um individualmente. Né? Porque antes da punição, Deus quer o perdão. Deus esperava o povo se arrepender, confessar, se arrepender, mas eles não se arrependeram. Então Deus usou os profetas. Amós 3,7 fala, certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Então,
É, a ira de Deus nunca acontece sem essas duas coisas. Nós aprendemos aqui: a causa e ele avisar. Deus não vai fazer nada sem avisar, porque as pessoas precisam saber o porquê que a ira de Deus, a justiça de Deus estaria derramada. Amém? Nós vemos ali em Jonas, né? Veio o perdão, porque houve um arrependimento, só que depois nós vemos aí em Naum que o povo voltou a pecar novamente, Deus vai destruir. O nosso item 2 fala, a primeira parte do oráculo, veja quando fala, quando uma terra pecar contra mim, está se referindo a outras, né, nações. Pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar e época. Qualquer povo, lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente. Deus tem várias formas de castigar. Nós vamos aprender aqui, que nós já lemos aqui, esses 4 juízos de Deus. Então, é a forma de Deus usa, é os métodos que Deus usa para castigar o homem, que não se arrependeu. Aqui vai falar de instável, né, o sustento de pão. Chamamos isso de crise econômica nacional. É o que Deus permite por causa dos pecados do povo. Ou seja, Deus usa vários métodos para punir. Descrição dos agentes do juízo divino. Que nós vamos ver aí. O povo, em vez de agradecer a Deus, agradecia a Baal, né, as colheitas que eles recebiam, né, as abençoadas colheitas, agradecia a Baal. Então, Deus usa esses 4 juízos aí, que nós vamos dizer que a espada, né, a fome, a peste, as alimarias ali, como agentes de punição. Veja que não tinha como eles correr. Não existia um escape para eles. Eles tinham que se entregar e ir para a Babilônia e sofrer tudo aquilo ali. Existe até aquela famosa frase, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tinha como. E no meio desse inteirinho levantavam-se vários profetas, né? Para profetizar mentira ali, que ia ser só 2 anos, o templo não ia ser destruído, e o povo se acatava, né? Aquelas mentiras ali. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. Veja que lá em Belém de Ruth houve uma fome ali. Mas se você analisar o contexto, é por causa do pecado do povo. O egoísmo do povo. A idolatria do povo. Juízes 21, 25 termina dizendo que cada um fazia o que parecia aos seus olhos. Ou seja, não havia uma liderança, cada um queria ser o seu próprio líder, dono do seu próprio nariz, cometer pecados agravantes perante o Senhor. Aí Ruth 1 já inicia de uma fome em Belém, que Belém significa casa de pão. É como que a casa de pão não tem pão? Ou seja, faltou sacrifício no altar, então Deus mexe na mesa. Entendeu? Deus mexe na mesa porque faltou sacrifício no altar. Então Deus vai tratar mexendo na mesa. Deus, né, Deus tira a bênção do povo. Deus tira a bênção, porque o povo está desobedecendo ao Senhor. O tópico 2 fala sobre a petição que Deus não atende, né? Por que Deus não atende? Tanto nós vamos dizer, Jeremias e Ezequiel passa por essas situações aí. Jeremias, Deus fala para ele que ainda que Samuel, né, os profetas do Senhor, clamasse, Deus não atenderia. E Moisés, nós temos o exemplo de Moisés e Samuel, né? E depois também o de Noé, Daniel e Jó. Jeremias passou por essa situação também, né? Nós temos aqui exemplo de intercessão pelo pecador. Quando, né, Abraão vai interceder por os pessoal de Sodoma e Gomorra. Se tivesse pelo menos 10 justos, Deus pouparia a cidade. Então tinha esse entendimento dentro da mente deles. Só que lá em Sodoma e Gomorra não tinha 10 justos. Deus deu a ordem para Ló, a mulher, os 2 filhos, os genros. Só que os genros zombaram, desprezaram, não quiseram.
E Deus pede que Ló e a sua mulher e as filhas saiam dali então. Depois que saiu, né, a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida no estado de sal. E Deus só salvou então ali 3 pessoas. Abraão intercedeu e eles foi salvo, somente os 3 ali. Então não tinha 10 justos. Então Deus teve que destruir Sodoma e Gomorra. Deus teve que destruir. Nós incluímos em Jeremias e Ezequiel 2 situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel. Então é o que Deus fala para Jeremias do exemplo de Samuel e Moisés. Muitas vezes a oração deles foram ouvidas. De Samuel também. Nós vamos ver aqui o item 2, o castigo é inevitável. O castigo foi inevitável. Deus, nós vemos aqui que a apostasia estava generalizada. Deus já havia usado os profetas para falar, mas eles não deram ouvido, não acreditavam. Zombava dos mensageiros de Deus. E isso é o que nós estamos vendo nos nossos últimos dias. Pessoas zombam, escarniam de Deus, o poder de Deus. Mas Deus está, enquanto Deus está falando, Ele está dando a oportunidade para as pessoas se salvarem. Enquanto Deus fala, Ele ainda está usando a sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Mas vai chegar um momento que Ele vai ter que tirar a sua mão e aplicar o juízo divino. Então, quando Deus está falando ainda, aprenda isso. Enquanto Deus está falando ainda, é Ele ainda usando a sua misericórdia, porque Ele não faz nada sem avisar antes. Ele não faz nada sem avisar antes. Então, o castigo aqui vem como uma memória, né? O povo reflete, o povo lembrar por que ele está sofrendo aqui, é por causa dos seus pecados. E também reflete uma memória da posteridade, futuro. Hoje nós temos aí o exemplo do pecado do povo, e o que aconteceu e as consequências. Exemplo para nós não cairmos nos mesmos erros que eles caíram, como diz lá em 2 Coríntios 10. Ali. Né? O exemplo da nação de Israel ali. Para nós não cairmos nos mesmos erros. Nós vamos ver, queridos, exemplo de pessoas que intercederam, né? Desses homens de Deus que intercederam. Veja que até Samuel, né, havia resignado o seu cargo, mas não do encargo. Ele continuava orando, intercedendo, ensinando a lei e a palavra do Senhor. Então Samuel abriu mão do seu cargo, né, mas não do encargo. Nós temos o encargo, está orando, intercedendo pelas pessoas. Nosso dever é orar. E o povo reconheceu ali, né, em 1 Samuel, o povo reconheceu que foi o pedido, eles pecou em pedindo a monarquia ali. Porque Deus fala, Samuel rejeitou, foi a mim, a teocracia, o governo de Deus. Então, eles arcou com as consequências, tiveram que submeter a monarquia. Entenderam? Então, nós vamos ver aqui que chegou-se a um ponto que não havia mais remédio, retorno. Deus tinha que fazer justiça. Os pecados sociais influenciam, mas Deus vai tratar cada um segundo as suas obras. Quando nós vemos 2 Coríntios 5:10, todos vão comparecer perante o tribunal para que cada um receba segundo as suas obras. Apocalipse 20, quando fala juízo final, cada um será julgado segundo as suas obras. Então, o pecado pode ser sociais, envolvido toda a sociedade, mas o julgamento de Deus é individual, ou seja, Deus vai cobrar cada um. O que eu fiz de bom no passado não justifica o meu presente de erro. Não justifica. Um passado de glória não justifica um presente em cinza. Isso nós precisamos estar aprendendo. Quando Deus não atende a oração, vamos dizer aqui, a apostasia é negar a fé que antes defendia, ou seja, o povo estava na apostasia. Em cada período de dispensação tinha uma apostasia generalizada. Então Deus vinha, fazia justiça e salvava o povo, livrava o justo. Nós vemos que lá em João fala de pecados que é para a morte. É aquilo que a pessoa ela não se arrepende, ela continua fazendo, continua na iniquidade, não se arrepende.
Nós vamos ver aqui, queridos, que Deus não atende tais orações intercessoras. Veja que, mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações. Porque vai falar aqui, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, salvaria apenas sua alma. Veja aqui, nós vamos ver, é um exemplo de homens de Deus, que tem grandes referenciais, mas Deus não ouviria. O tópico 3 fala sobre, né, a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava no imaginário popular que Deus é obrigado a tolerar o pecado. E eles usavam esses homens de Deus, né, como um amuleto. Como um amuleto. Né, ele está dizendo. Eles achavam, ó, se apenas 10 justos, né, como diz no item 1, porque o povo rejeitou os profetas. Se apenas 10 justos são suficientes para poupar a cidade, é a crença que estava no imaginário deles. Por que Deus destruiu Jerusalém com um número maior de justos? Ou seja, eles achavam por aquele grande número de justos, eles teriam liberdade de fazer o que ele quiser. Praticar os pecados que eles quisessem, porque ele estava sob a cobertura espiritual. Aqui é uma lição para mim e a sua vida. Eu tenho um homem de Deus, um pastor, um homem de Deus que está orando, intercedendo pela minha vida. Eu não posso ficar usando ele ou a mulher como um amuleto para mim praticar os pecados, fazer aquilo que eu quero, porque eu estou debaixo de uma cobertura espiritual. Não, querido, isso não justifica. É a visão que o povo tinha naquela época. Mas Deus está dizendo, olha, ainda que venham esses 3 homens ali, só vai salvar a sua alma. Os atos bons de um homem não pode ser esquecido. Mas os atos bons que o homem fez no passado não pode ser legalidade para cometer erro. Para ter uma vida pecaminosa, uma vida de pecado. Não que ele não peca, mas viver uma vida na prática pecaminosa. Né? Precisamos entender. O item 2 fala do tópico 3, Noé, Daniel e Jó. Ou seja, por que Daniel? Alguns entendem que não é Daniel e alega que Ezequiel está falando de um pagão daquela época. Eu não vou entrar nessa questão, mas não é isso. Está falando do Daniel mesmo, porque nós vamos entender aqui já já. Veja que Daniel foi um homem de Deus, um homem que orava, Deus mostrava sonho, revelava sonho para ele, interpretava. Foi um homem estadista, né? Passou por 3 impérios ali e continuou fiel ao Senhor. Né? Na vez que fala de Noé, Daniel e Jó. Ou seja, Jó e Noé eram 2 gentios, eles não eram judeus. Mas aqui mostra a sua fidelidade ao Senhor. Pessoas que a sua oração foi ouvida, né? E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava os seus amigos, foi provado. O próprio Deus testemunha para Satanás o testemunho de Jó. Noé era um homem que andava com Deus, foi um homem íntegro, que foi salvo ali do dilúvio. Ele mais 8 pessoas da sua família, por causa da sua vida de integridade diante do Senhor. Veja que Deus está dizendo, a gente tiver esses 3 homens ali, só eles vão ser salvos. Né? Ao entendimento de alguns, né, como eu já disse sobre Daniel, por causa da ortografia e por causa da sua idade, ele está mencionado entre esses grandes homens de Deus, patriarca. Mas isso não justifica, porque quando Daniel foi para a Babilônia, o seu nome foi soprado ali. A reputação de Daniel, pela sua fé e sabedoria, o que Deus deu para ele ali, entre os exilados da Babilônia, se espalhou rapidamente. Ou seja, o seu testemunho se espalhou rapidamente. Então não justifica dizer que é outro Daniel, um pagão canonita ali, como alguns ensinam, de maneira nenhuma. Aqui está falando do Daniel mesmo, aquele judeu que foi fiel ao Senhor, que diz Daniel 1,8, que não se assentou, né, para se contaminar com as iguarias do rei ali. Não se contaminou. Tinha uma vida de caráter e integridade. Então aqui está se referindo a o profeta Daniel mesmo. Amém? Então participa na escola bíblica, na sua igreja. Participa. Não deixe de aprender a palavra do Senhor. Você que está aqui no nosso canal também,
Se isso foi bom para você, o que é bom para mim, eu quero compartilhar o que é bom para outras pessoas também. Se isso foi bom para você, deixa o seu like, deixa o seu comentário e envia nos seus grupos sociais ali no WhatsApp, no Facebook. Compartilha o que é bom. Muitas pessoas compartilhando vídeos de política e tantas outras coisas, fake news, que não sabem nem se é verdade ou não. Mas muitas vezes a palavra do Senhor, nós temos um bloqueio, né? Temos um bloqueio. Não vamos. Não, não faça isso. Compartilhe. Amém? Para que outras pessoas venham ser alcançadas e edificadas e fortalecidas também. Amém.